Fala galera, bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos aqui para entrevistar e bater um papo com o professor de Karatê Evandro, do projeto Bushido Karate Shotokan. De antemão, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar aquele Kyakuzuki no nosso like. E bora para as perguntas. O que significa o Karatê para você? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, vamos lá. O karatê significa superação. A gente pode utilizar o karatê para a nossa vida como arte marcial, defesa pessoal, filosofia de vida. O karatê pode ajudar, na verdade, o karatê ajuda muito na questão da disciplina, da autoconfiança. São muitos os benefícios que o karatê traz para a nossa vida. E o que o karatê significa para mim, resumidamente, é superação. A gente ter a oportunidade de se autoconhecer. Uma superação individual. A superação que a gente tem dentro do karatê não é superar o nosso adversário, é uma superação pessoal. Eu ser melhor do que eu mesmo amanhã, né? Então, eu acredito que o karatê é isso. Resumindo, superar o nosso próprio limite, né? Exatamente. Para chegar onde a gente almeja um dia chegar, entendeu? Não que a gente consiga chegar até onde outros chegaram, mas o nosso interior conseguir chegar até onde a gente, sei lá, a gente conseguir buscar 80% desse fator. Puta, eu quero aprender mais 80% de karatê na minha vida. Se a gente aprender mais 70% na nossa vida, tá bom, porque a gente já, passinho por passinho, a gente vai chegando onde a gente quer, é isso? Exatamente. Porque se a gente colocar como objetivo, eu já vi grandes atletas cair nessa cilada, né? Você coloca como o seu objetivo dentro do karatê superar o seu oponente, né? O seu adversário. E aí, se esse adversário resolve parar a prática de karatê ou coisa semelhante, ou muda de estado, muda de país, você ficou desamparado, você ficou sem objetivo, porque o seu objetivo era superar o seu adversário. E não, o seu objetivo dentro do Karatê Shotokan, especificamente falando, é a sua superação. Você superar a si mesmo a cada dia, tanto na questão prática, quanto na sua questão emocional, na sua questão espiritual e assim por diante. Até porque eu acho que cada ser humano tem o seu momento, né? A sua velocidade, o seu transformamento em cada arte marcial. Então, uns aprendem com mais facilidade, outras pessoas aprendem com menos facilidade. Mas o ideal é a gente sempre buscar o nosso melhor, não o melhor do outro, o nosso melhor. Se hoje eu conseguir dar um passo dentro do tatame e amanhã eu conseguir dar um passo e meio, e aí a gente já está sempre melhorando, né? A gente já está sempre dando um passo à frente, assim. Então, eu acho que é essencial isso daí que você falou. Muitas pessoas pensam em bater recorde, limite de outras pessoas, né? Eu acho até legal, mas a gente se superar, eu acho que isso é o mais importante, né? Sim, exatamente. A superação, a arte marcial, eu acho que ela, especificamente do Karatê Shotokan, ela veio para isso, para a gente poder se autoavaliar, superar as nossas limitações, porque todos nós somos diferentes. Então, acho que a gente não pode colocar como objetivo outra pessoa. Claro que quando a gente vai para o âmbito de competição, sim, a gente vai lá para superar o nosso adversário, para ser melhor do que ele naquele dia. Mas isso é muito específico e muito limitador dentro de um mundo gigantesco que o Karatê tem para oferecer. Então, a prática do Karatê, que é diferente do treinamento de Karatê, a prática do Karatê é aquilo que você vai fazer todos os dias, em todos os momentos. Com a sua família, com os seus amigos. Você não vai dar chute, soco, nada disso, mas você vai praticar karatê no seu trabalho, na sua família, na sua vida, sempre. Então, eu acredito que isso, o karatê é superação sempre. Eu acompanho uma professora, né? E ela dá aula para criança. E tem muitas coisas assim que envolvem criança, né? E eu vejo assim, cada criança tem o seu limite. Você tem aquele Kyakuzuki para falar sobre o tempo de cada criança dentro de um treino? Especificamente assim, voltada para acompanhantes de criança, ou tio, vô, vó, que leva as crianças para treinar com você? Sim, a dica que eu dou, inclusive, para os meus alunos, para os pais, né, para os acompanhantes,
e os responsáveis dos alunos que praticam karatê comigo. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Muitas vezes um pai, um responsável por uma criança, ele acaba comparando aquela criança com outra criança e ele não consegue entender o tempo. Cada criança tem o seu tempo. Adulto também, mas isso, falando de criança, aí o pai fala assim, mas por que aquela criança consegue e o meu filho não? Porque ela está cometendo o erro que a gente falou anteriormente. Ela está olhando o outro. Ela não está olhando o progresso do filho dela. Então, a dica é, olhe o progresso do seu filho. Hoje ele chegou, o karatê ajuda muito na questão, como eu falei, da disciplina, do autocontrole, da autoconfiança. Tem criança que é extremamente introvertida, não consegue se relacionar, ela vai conseguir ter essa ajuda dentro do karatê. Mas os pais têm que ficar atentos e não comparar nunca ela com outra criança. Tem que ver sempre o que ela está melhorando dela mesma. Hoje ela chegou aqui no treino, não conseguiu nem cumprimentar os colegas. No outro dia ela chegou, já cumprimentou pelo menos um amiguinho. E é essa progressão dentro do tatame, dentro do dojo, é que o responsável tem que acompanhar. A gente não pode focar em ver assim, mas aquela criança chegou, cumprimentou todo mundo, ela consegue lidar com toda essa situação e meu filho não. Não olhem por esse lado, porque vai estar atrasando muito o processo de evolução de quem vocês estão acompanhando. E isso é independente de idade, pessoal. Independente de idade. A gente está falando aqui de criança, né? Que realmente é criança, sei lá, de 3 a 12 anos de idade mesmo, né? Às vezes tem criança com 5 anos de idade que não consegue... aliás, criança de 12 anos de idade que não consegue cumprimentar um amiguinho da mesma idade. Às vezes tem criança de 5 anos de idade que cumprimenta desde aquela criança de 3 até um adulto e conversa da mesma forma com a criança, com o adulto. Então, cada criança tem o seu tempo. E o karatê é uma modalidade como qualquer outra modalidade marcial, né? Que a gente tem que ter muito respeito, né? Dentro do dojo, né? E é como se a gente tivesse com os nossos próprios filhos dentro daquele dojo, né? Sim. O que você acha sobre esse... O que você fala sobre esse respeito aí? Bom, eu costumo falar muito que os meus alunos, inclusive, independente da idade, eu chamo meus alunos, tem aluno que é bem mais velho do que eu, que me chama de senhor, por uma questão de respeito. É lógico que eu tenho muito a aprender com eles, por eles serem mais velhos do que eu, têm muito mais experiência de vida, mas eu chamo eles carinhosamente de minhas crianças. Eu sempre falo que todos ali são tratados assim como eu trato meus filhos, meus sobrinhos, as pessoas que estão no meu convívio social. E eu sempre deixo muito claro, a gente não pode esquecer das etiquetas que a gente tem dentro de um dojo, das nossas filosofias, das nossas tradições, das nossas culturas. Tudo isso para quê? Para a gente poder tentar ajudar. Esse é o grande objetivo do Karatê Shotokan, tanto para as crianças quanto para os jovens, para os adultos, até mesmo para nós professores. O nosso grande objetivo é a gente tentar de alguma forma contribuir para a gente melhorar a nossa sociedade, que é extremamente carente de respeito, de hierarquia. Aí, o Karatê é extremamente militarizado, mas a hierarquia que a gente tenta pregar dentro do dojo é aquela hierarquia de respeito. O mais novo tem que respeitar o mais velho, o menos graduado tem que respeitar o mais graduado, e o mais graduado tem que ser o exemplo. É o que tem que respeitar todos dobrado, né? Exatamente. Tem que ter aquele respeito dobrado dentro do dojo. Falando de criança, quando foi o seu início assim dentro do karatê? A primeira vez que você olhou para o karatê, que pisou dentro do dojo, quando foi o seu início assim? Aonde é que foi? É até engraçado. A primeira vez que eu tive contato com o karatê foi na escolinha onde minha irmã estudava, chama Escolinha Fofinha. E eu cheguei, fui junto com a minha mãe para levar ela no pré, né, no jardim. E quando eu cheguei lá, a galera estava treinando o karatê, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, só que eu gostei. Cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, eu quero fazer aquilo que as crianças estavam fazendo. E eu não sabia nem explicar o que era, mas eu queria fazer aquilo. Era aquilo. Minha mãe falou, mas aquilo que eu falei, não sei, aquilo que eles estavam fazendo na hora que a gente foi levar a minha irmã na escola. E no outro dia,
minha mãe levou, quando chegou lá não tinha, porque era dias alternados que tinha o karatê. E aí eu fiquei meio frustrado, a minha mãe falou, mas o que que é? Eu falei, não, é o que eles estavam fazendo ontem, aí chamaram a diretora da escola, ela veio e falou, não, ontem, no horário de entrada da turma da irmã dele, o pessoal estava praticando karatê. Eu falei, pois é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a praticar karatê, tinha mais ou menos 6 anos de idade, já faz algum tempo, e de lá pra cá foi Não vamos falar de só idade história. agora, mas faz um tempinho legal. E é isso aí. Você, por esse motivo de você ter entrado, né, no karatê, você ter ido ver, eu vi o pessoal treinando, não sabia nem o que era karatê. E você é grato por alguém dentro do karatê ou de alguma coisa? Falar assim, puta, eu sou grato a tal pessoa? Sou grato a muitas pessoas. Não daria para dizer, se eu tivesse que falar agora, fala uma pessoa para quem você é grato, eu não saberia responder isso, porque são várias pessoas, né? Então, eu sou grato à minha família, que sempre me apoia no karatê, sou grato aos meus professores, que foram mais de um. Né? No início, lá nessa escolinha, eu comecei com o professor Arthur, depois treinei com outros professores, treinei com o sensei Jair Pedro, e fui graduado faixa preta pelo meu amigo e sensei Jorge. Então, são muitas pessoas a quem eu devo gratidão. Devo muita gratidão ao nosso entrevistador, que teve uma época que eu abandonei um pouco, deixei de lado o karatê, por conta de falta de maturidade, eu fiquei um pouco frustrado com algumas coisas e acabei abandonando, né? Não tive experiência e também não tive naquela ocasião alguém que me desse uma diretriz para isso, mas é uma pessoa a quem eu sou grato muito, ao nosso Sensei Pino, que sempre me incentivou, né? Ele fazia Gil, né? Pratica até hoje, e ele sempre me incentivava, volta, 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 e até que chegou um dia, eu voltei a praticar karatê e sou grato demais a ele pelo meu retorno. Então são muitas pessoas a quem eu devo gratidão aos meus alunos, que são muitos hoje, graças a Deus, no projeto Bushido, enfim, são se eu fosse fazer uma lista aqui para agradecer, ia precisar de uns 15 vídeos desses. Então, eu simplesmente. A gente tem que dar valor a quem dá valor a gente, até em outras pessoas também, né? Eu busco a ajudar quem precisa e até quem não precisa. Mas, galera, nosso professor Evandro ele vai deixar um endereço onde ele dá aula, dos lugares que ele dá aula. E vocês aí que amam o karatê, gostam, até mesmo vocês que praticam outras modalidades, entrar em contato com ele, querer participar de uma aula, ele vai deixar o endereço da onde ele ministra as aulas. Bom, galera, hoje a gente tem um espaço da prefeitura que a gente utiliza, os treinos lá são gratuitos, de terça e quinta, para a criança das 19h30 às 20h30, para os adultos das 20h30 às 21h30. Na Deputada Emílio Carlos, número 3.410, eu acho. Mas se vocês pesquisarem, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, vai aparecer o endereço direitinho, é lá onde que a gente realiza os nossos treinos, nós somos uma grande família e todos estão convidados. O Karatê Shotokan, ele abrange todos, sem exceção. A única limitação, a única coisa que limita alguém praticar Karatê Shotokan é a sua própria vontade, né, o seu desejo. Fora isso, não tem limitação de idade, de condição física, de condição financeira, nada. Tendo vontade de quem já pratica, se quiser ir lá para conhecer, será bem-vindo. Quem nunca praticou, se tiver curiosidade de ir ver como que é uma aula e participar, será bem-vindo. Enfim, criança, adulto, pessoas da terceira idade também serão super bem-vindos. E é isso aí. Pessoal, o CCJ eu já fui lá várias vezes, é um lugar sensacional de se treinar, é um lugar espetacular. E quem tiver curiosidade, que ele falou, entra aí CCJ, Vila Nova Cachoeirinha, né? Entre em contato aí e pau no gato. E aquele que é Akuzuki. Valeu, galera!